Olá, boa noite, queridos e queridas. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus possa abençoá-los grandemente. Aqui estamos mais uma vez para dar início ao nosso estudo do livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel. Hoje eu vou falar sobre o capítulo de número 2, que fala sobre a vocação de Ezequiel. Estou com a minha Bíblia aqui na minha mão, tá vendo? Aqui, capítulo de número 2, estou com a Bíblia aqui. E eu gostaria muito que você novo que está chegando se inscrevesse no canal, tá bom? Aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho da palavrinha toda. Já estará escrito e escrita. Você não paga nada por isso. É muito rápido e é prático. Depois que você fizer isso, no final, depois que eu ler aqui o capítulo, que eu vier com as explicações que está aqui na nossa Bíblia, e também eu digo alguma coisa daquilo que eu entendi, você então compartilha a palavra. Não te custa nada você levar uma palavra amiga para alguém. Deus se agradará muito de você, tá bom? Tenha certeza disso. Oi, eu não posso ir aí agora. É minha irmã, tá? Não repare, minha irmã me chamando. Mas eu não posso ir, vou terminar a live aqui primeiro, depois eu vou atendê-la. Porque às vezes ela me chama para nada. Aí eu chego lá, não é nada demais. Então é isso, gente. Vamos lá dar continuidade aqui. Gostaria muito que você novo que está chegando, então se inscrevesse no canal, aperte na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas, ok? Depois que você fizer isso, no final, então você compartilhe, leve a palavra amiga para alguém, seja também um evangelizador. Quando nós fazemos isso, evangelizando, levando a palavra amiga para alguém, Deus fica muito satisfeito com a gente, sabia? Deus se agrada, Ele se alegra e que Ele está vendo que você é um servo que propaga a palavra dEle, gosta de falar dEle, levando aquilo que é de melhor que nós temos. O que nós temos de melhor nessa vida é a nossa saúde e o nosso Deus, principalmente o nosso Deus, porque é Ele que nos concede de a gente conseguir ficar de pé, de a gente conseguir atingir os nossos objetivos, de a gente seguir naquilo que Ele proporciona para cada um de nós, Então, é de grande importância que a gente venha entender quem é esse Deus, por que Ele faz tantas coisas tão boas para todos nós e por que nós devemos obedecer sempre a palavra para que a gente consiga ter tantos benefícios do qual Ele está sempre nos dando, Deus, Ele cuida de cada um de nós e a palavra dEle, quando Ele fala alguma coisa, a palavra dEle é eficaz, A palavra dEle nunca volta vazia, nunca, ela sempre traz uma resposta, tá certo? Então vamos lá, eu vou ler aqui o capítulo de número 2, que eu estou aqui com a Bíblia, capítulo de número 2, e aqui no capítulo fala sobre a vocação de Ezequiel, e diz assim no versículo de número 1, dize-me, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelam contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouça, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E você está entendendo isso aqui? Preste atenção. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos. Então aqui, já vou falando aqui, gente, aqui Deus faz com que Ezequiel venha fazer praticamente a mesma coisa que
Jeremias fazia. Então ele ungiu Ezequiel como profeta para que Ezequiel fosse em Israel, né, levar a palavra dele do jeitinho que ele falou aqui, né? Ele disse que lá as pessoas para onde ele mandaria, onde ele mandou Ezequiel, né? Ezequiel, ele disse que lá as pessoas tinham corações duros, eram pessoas rebeldes como foram os pais. Então, mesmo que eles não queiram ouvir a palavra de Ezequiel, Ezequiel deveria transmitir a mensagem, porque tem pessoas que não querem ouvir, né? Às vezes a gente quer falar com aquela pessoa, quer levar uma palavra para aquela pessoa e a pessoa não quer ouvir, porque é uma pessoa de coração duro, uma pessoa que é rebelde. Então, Deus fala para ele, para que ele não tema, mas que ele continue propagando a palavra, que ele continue levando a palavra. E aí ele diz assim: e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Então, eles saberiam que Ezequiel era um profeta, devido às palavras que Deus mandou que ele falasse. Você entende? E tu, aí diz assim no versículo 6, e tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos. Aqui quando ele está falando sarças são, aqui no caso, vocês sabem o que é a sarça, né? O que significa a sarça. A sarça era como é que chama? Era tipo uma árvore, né? Era uma árvore que ela na época, lá, ela pegava fogo, né? Era um calor tão forte, mas não queimava ela em si. Então aqui ele está dando um exemplo, sejam contigo sarças e espinhos. Por mais que eles sejam bravos, né? Por mais que eles não queiram ouvir, por mais que eles venham falar palavras que desagradem, Jeremias não, Ezequiel não poderia temer. Então Deus diz para que ele não temas. E tu habites entre escorpiões. Ele estava dizendo que ali existiam pessoas de corações muito duros, pessoas muito ruins, né? Eram pessoas que não queriam ouvir a palavra de espécie alguma. Aí ele dizia: não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. São pessoas sisudas, né? Tem pessoas que fazem aquela cara de mal, tem cara, você olha para a pessoa e vê que que a pessoa tem uma feição de pessoa ruim, né? É uma pessoa que qualquer coisinha está falando com grosseria, é uma pessoa arrogante, tem coração duro. Então, aqui Deus estava falando com ele: Ezequiel, não temas esse tipo de pessoa, mesmo que essa pessoa venha falar com palavras duras contigo, porque você está levando a minha palavra. Isso eu entendi isso aqui, tá, gente? E não te assustes. Então Deus fala para ele não se assustar com esse tipo de gente, nem com o jeito deles, né? Dali como eles viviam, né? Que eles eram pessoas rebeldes. Aí diz mais assim no versículo 7, mas tu lhes darás as minhas palavras, quer ouça, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. É o que eu acabei de falar, né? Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo, não seja rebelde, como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então, Deus aqui, quando falou abre tua boca e come o que eu te dou, Deus estava dizendo para ele: fale o que eu mandei, sem tirar nem pôr nenhuma palavra. Você entende o que ele falou aqui? E aí diz mais assim no versículo 9, fala que então vi, e eis que uma mão
se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. E estendeu diante de mim, e nele estava não, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações e suspiros e muitos ais. Havia muito ai, né? Ais de ais, você entende? Então vamos aqui para a explicação que está na nossa Bíblia. Aqui nesse capítulo, no capítulo de número 2, né, do profeta Ezequiel, versículo 1 e 2, vem falando quando Deus fala com Ezequiel para que ele se ponha de pé, né? Ele diz assim, ele ouviu, disse-me, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então se posicione, né? Se coloque de pé, olhe para mim, para a minha direção, que eu quero falar contigo. Deus quis dizer isso com ele. E aí, nesse caso aqui, ele está dizendo o seguinte, assim, ó. Repetidas vezes, o soberano chama Ezequiel de filho do homem. Preste atenção. Enfatizando assim sua fragilidade, né, proveniente da sua humanidade. Porque Ezequiel era filho realmente do homem, ele não é um espírito, não era um espírito, não é mesmo? E aí diz mais aqui assim, deixa eu enxergar melhor, tá, gente? Diz mais aqui assim, ó. Diante da grandeza daquela visão, Ezequiel prostrou o seu rosto em terra, porém o Senhor o mandou se levantar. Então, Ezequiel prostrou-se, né, e Deus então mandou que ele se levantasse, colocasse de pé, se posicionasse. E aí, lá no versículo 4 e 6, fala sobre a casa rebelde, né? Fala sobre um caráter irrepreensível que é esperado do servo de um servo de Deus. Eu estou lendo meio devagar porque tem hora que minha vista embaça, aí eu não enxergo. É horrível, gente. Mas aí diz assim, ó. Vamos lá. Não somente fé expressiva, não somente fé expressiva ou conhecimento bíblico deve ser visto nele, mas também comprometimento espiritual. Então, um servo de Deus, ele não tem que estar só olhando porque está escrito aqui, lê o que está na Bíblia, no caso, vamos dizer aqui mas eu tenho que ter um comprometimento com a palavra, com as pessoas, assim como eu tenho um comprometimento com vocês, de levar, de propagar a história, né, que houve no passado, dos profetas do nosso Deus até os dias de hoje. Então, é minha responsabilidade de eu continuar propagando, porque Deus me deu essa missão, tá certo? Isso aqui é um exemplo que eu tô falando aqui. Oi, Cássia. Oi. Espera um pouquinho que eu tô terminando, tá? Espera um pouquinho que eu já estou terminando. Gente, não repare, porque ela sempre me chama, aí chega lá, não quer nada. Mas é assim mesmo, né? Só mais um pouquinho, tá bom, querida? E aí diz assim, gente, vamos lá entender melhor. Então, nós sabemos que a sarça é um arbusto. Aquela hora eu estava querendo lembrar que é um arbusto que ardeu na época, né, em chamas lá no local lá. Então ele ardeu em chamas
mas ele não pegou fogo, então foi chamado de sarça. Nós sabemos o que é uma sarça, o que significa sarça, né? Nesse caso. Então, aquele, no caso aqui, vamos voltar aqui, porque aquele que atende o que é ordenado por Deus, como no meu caso, né? Estou procurando atender o que Deus me ordenou. Aquele que atende o que é ordenado por Deus, ao se colocar de pé, ou seja, olhar para Ele, olhar para Deus, né? Nesse caso, eu estou olhando para Deus, estou olhando para cima, tá certo? E não devo continuar me rastejando, olhando para o chão. Lembra que eu contei uma vez que eu assisti uma pregação do pastor e que ele ensinando que nós devemos olhar para cima e não olhar para baixo, né? Então, é isso aqui que eu estou querendo explicar. Então, aqui nesse caso, nós precisamos confiar, né? Confiar na palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Eu sei que eu já falei isso de obediência muitas vezes, de confiar em Deus muitas vezes. Mas eu estou querendo falar aqui porque Ezequiel, ele foi eleito, você entende? Ezequiel, na época, ele foi eleito a propagar a palavra de Deus, como foi no mesmo caso lá com Jeremias, né? Jeremias também foi eleito a propagar a palavra de Deus. Jeremias sofreu horrores, passou por poucas e boas. E nesse caso aqui, Ezequiel também foi eleito a propagar a palavra de Deus. A propagar a palavra de Deus, ele teria que cumprir aquilo que Deus mandou que se fizesse. Então, quando Deus ele dá entendimento para que para que a gente venha fazer alguma coisa relacionada ou à palavra dele ou qualquer outra coisa, em uma determinada ocasião, você deve obedecer. Por exemplo, se Deus mandar você se calar, você se cala. Oi, Cássia. Espera, minha filha. Estou terminando. Então, quando Deus mandar você se calar, você se cala. Procure entender, né, o que Deus está falando. Se Deus mandar você falar, você fala. Então, calar-se ou falar é a obediência daquilo que Deus quer que você fale, que você seja e que você fale. Se Ele mandar falar, você fala. Se Ele mandar calar, você cala. Se Ele mandar esperar, você espera. Então, Deus, Ele vai dando instruções, nesse caso, Ele foi dando instruções de grande importância para o profeta Ezequiel. Ele queria que Ezequiel ele fosse lá num determinado lugar e propagasse a palavra dele para aquele povo rebelde, de coração duro, um povo incompreensivo, um povo que só fazia as coisas do jeito que eles queriam, era um povo ignorante, era um povo que não queria obedecer à palavra de Deus. Então Ezequiel, quando Deus ordenou Ezequiel para que ele comesse o pergaminho, né, foi para que Ezequiel tivesse força. Era para que Ezequiel tivesse força e para que Ezequiel tivesse coragem para proclamar a palavra dele, para ir sem medo diante daquelas pessoas rebeldes que lá se encontravam em Israel. Eram pessoas muito rebeldes, pessoas duras de coração mesmo, eram pessoas terríveis. Parecia que cada vez que falava, queria se falar da palavra de Deus, mais eles ficavam rebeldes, né? Porque o inimigo é sujo, ele faz isso. Quando você quer fazer alguma coisa relacionada à palavra de Deus, o inimigo tenta te atrapalhar de todas as formas. Ele faz de tudo para te atrapalhar. Então Deus, quando mandou Ezequiel, ele estava instruindo Ezequiel para que fosse propagar a palavra dele,
para que Ezequiel fosse advertir aquele povo lá de Israel, fosse mostrar para a eles a importância de falar da obediência, de obedecer, né? Então, nós precisamos saber o quanto é importante a gente obedecer a palavra do Senhor, porque Deus, ele deu uma responsabilidade para Ezequiel, ele foi escolhido para aquilo, você entende? Então, o profeta, com a palavra, leva a palavra de Deus perante toda aquela nação, diante de todo Israel, ele precisava levar aquela palavra de Deus. Então, o que nós vimos aí? O que nós observamos aí? Nós vimos que Deus, ele enviou Ezequiel para proclamar a palavra dele diante de um povo muito rebelde, diante de um povo muito ruim, diante de um povo que era insensíveis de coração, tinham corações duros, eram pessoas más. Então a palavra de Deus, ela é quando ele quer, ele vem de modo para, através da palavra dele, foi, no caso lá para Ezequiel, foi para a repreensão daquele povo, que era um povo ruim, a fim de que todo o povo se arrependesse, né? Então Ezequiel, ele precisava falar para todo aquele povo que eles precisavam se arrepender diante de Deus para que Deus pudesse os ajudar, tá certo? Então, gente, eu vou ver o que a minha irmã quer, que ela não para de me chamar, e amanhã eu volto com vocês com a palavra, com o capítulo de número 3, que vai falando depois do Filho do Homem, né? Deus vem falando sobre o que Ezequiel achou daquele povo lá que estava na casa de Israel, lá que moravam naquele lugar, tá certo? Então, gente, boa noite para vocês. Desculpe aí as interrupções da minha irmã, toda hora ela me chamando, mas amanhã eu venho com vocês com a palavra correta, né? Correta, que eu quero dizer, a palavra correta com o capítulo, né? De número 3, eu vou continuar levando a palavra conforme Deus quer que eu leve para vocês, tá bom? E eu vou lá atender minha irmã, ver que tanto ela me chama, tá bom? Então, olha, gente, boa noite para vocês. Não esqueçam de fazer as orações, façam as suas orações, agradeça a Deus por mais um dia, né? Hoje foi um dia extremamente, assim, muito cheio de coisas para se resolver, mas que a gente deu conta do recado, né? Glórias ao Senhor, devemos dar glórias a Ele, porque Ele tem nos dado força para que a gente continue firme, cumprindo com as nossas obrigações e não deixando de falar dele, tá certo? Boa noite para vocês e até amanhã. Tchau.